Primeiro eu fico super feliz pelo convite nesse momento, né? Acho que apesar de tudo que está acontecendo com a gente nesse momento, essa possibilidade que a gente tem de troca virtual tem sido bem interessante e isso é muito legal, principalmente quando um grupo de pessoas jovens, assim como vocês, se dispõe a ler literatura japonesa, não é muito comum. Eu fiz a graduação em letra japonesa aqui na Unesp Assis, onde atualmente eu dou aula de língua e literatura japonesa no curso de letras japonês, e fiz o mestrado na Universidade de São Paulo, na USP. Agora eu estou no doutorado, já estou na metade aí para o final aqui na Unesp, então voltei para cá e comecei a trabalhar aqui em 2013. E antes eu dei aula em São Paulo, em algumas escolas particulares, mas só de língua japonesa. Aqui foi a minha primeira vez, embora eu tenha formação em literatura, foi a primeira vez que eu dei aula de literatura também. Então, essa entrevista, a oportunidade que vocês estão me dando é muito legal, porque a gente está pensando na literatura como algo acessível a pessoas que não necessariamente são da academia, né? Exato. Isso é muito legal. Não fica só no nosso grupo, isso é muito legal, porque tá muitas vezes idade também, né? Isso acontece. Eu voltei há pouco tempo do Japão, eu estava lá até agora, primeira semana de abril, e tive que voltar às pressas. Caramba, pandemia. Foi pega no susto, né? Eu consegui uma bolsa de doutorado sanduíche pela Fundação Japão, aí eu fui para lá no ano passado, em novembro, e a ideia era ficar 5 meses, e estava tudo bem até pandemia. E aí tive que voltar às pressas, porque os voos foram cancelados, né? Mas a minha pesquisa que eu estou desenvolvendo agora, no doutorado, é sobre literatura de autoria feminina. Ai, que legal. Japonesa. No mestrado eu falei de literatura moderna, mais ou menos da época um pouco antes do Kawabata produzir, e agora eu estou falando de literatura contemporânea já dos nossos dias, né? Pensando inclusive no público leitor aqui do Brasil e nos grandes escritores contemporâneos que estão escrevendo e sendo traduzidos para a nossa língua, o que é muito, muito legal, assim. É muito comum, gente, no Japão, terem revistas literárias na universidade, tá? Ah, legal. Então, é muito comum. Então, assim, junta nós três aqui, eu escrevo uma poesia, a Verônica escreve um conto, você escreve, vamos formar uma revista. Né? É até engraçado, porque a gente brinca, né? Que juntou uns 4 japoneses, já vão criar uma revista e um jornal. Sabe? Eu falo isso, inclusive, pela questão da imigração para o Brasil, assim, se a gente estudar um pouquinho, for atrás um pouquinho, vai perceber que muitas comunidades aqui no Brasil tinham como referência um jornalzinho que eles criavam na comunidade. Então isso é muito comum no Japão, tá na universidade, vamos criar uma revista. E o Kawabata teve uma história de vida, vocês devem ter visto, um pouco difícil, né? Ele ficou órfão muito cedo, foi criado por um tio, depois foi para uma escola uma escola particular que ficava sozinho, né, assim, não tinha amigos e tal, então ele teve uma vida meio que sem família, embora tivesse muitas posses. Então, quando ele vai para a universidade, eu brinco que Kawabata é um dos poucos escritores japoneses que fez a faculdade até o final, porque teve alguns que abandonaram, Sou Rico, enfim, ele vai criar essa revista com outros escritores. Então, a ideia era promover essa literatura, como vocês disseram agora há pouco para mim, para levar conhecimento para os outros colegas também. Discutir política, discutir a produção da arte no Japão. Então é muito interessante que desde muito cedo o Kawabata vai ter essa visão de que conhecimento precisa não ser algo voltado para o público japonês, que é uma coisa que foi muito controversa. Os outros colegas escritores que ficaram famosos, tanto quanto Kawabata, falaram: não, a gente escreve em japonês, é para o japonês entender. E Kawabata tinha uma visão muito aberta em relação a isso, tanto que quando ele recebe o Nobel, ele vai dar uma entrevista para a TV no Japão, essa entrevista tem online no YouTube, só que infelizmente está só em japonês, e tá ele e o Mishima, ele sempre de kimono, muito, muito senhorzinho, adoro Kawabata de senhorzinho, e o Mishima todo de blazer, muito moderno, muito ocidental. E o entrevistador pergunta para ele: então, a quem você agradece o Nobel? E eu acho que o entrevistador pensou: ele vai agradecer o imperador, vai agradecer o Japão? Ele fala: aos tradutores. Então, uma das grandes influências dele é a tradução.
né? O Kawabata estudou francês, ele estudou russo, então ele sabia, alguns críticos dizem que quando ele escrevia, ele já escrevia pensando na forma que o tradutor fosse traduzir de uma forma mais tranquila para o tradutor, pensando na estrutura da língua japonesa, né? Então essa contribuição do Kawabata para a literatura japonesa, acho que mais do que japonesa, foi para a literatura mundial, porque ele sabia que a literatura japonesa só ia ser reconhecida se fosse traduzida para outros idiomas, porque nem todo mundo tem acesso à leitura da língua japonesa, né? Tanto que ele só conseguiu o Nobel, só foi reconhecido porque a obra dele já foi traduzida para mais de não sei quantos mil idiomas, principalmente para o inglês. Né? A gente sabe que ainda hoje, muito da literatura oriental, né, vocês citaram uma das escritoras lá na votação para o pessoal, ela é indiana, eu já ouvi falar dela, ela escreve muito bem, mas a obra dela só é acessível para a gente porque via inglês. Sim. Né? Tem muitas obras assim, inclusive, Muita coisa. O Ishiguro só ganhou o Nobel porque ele escreve só em inglês. Porque ele foi criado na Inglaterra. O próprio Murakami começou a escrever em inglês, né? Ele escreve em inglês. Então, né? O Murakami, na verdade, a gente brinca no Japão, né? Eu dei uma palestra lá quando estava lá, e aí várias pessoas me perguntaram, no Brasil, leio Murakami? Eu tenho um pouquinho de resistência com ele, eu já aviso, é minha impressão pessoal. E aí eu falei, sim, leio, né, tal. Eu falei, aí um professor que me recebeu, ele me disse, na verdade, Murakami escreve para americanos, professora, porque o japonês dele já é japonês americanizado. Eu falei, que interessante, né? Então ele sabe que é porque é o que vende, né, gente? Sim. É o que vende. Total. E o Murakami, ele também, ele é bem pop, né? Ele é... Pop é a pessoa que corre ouvindo jazz, quem nunca, né? Sim, claro. A pessoa que tem vários gatos, a pessoa rica, a pessoa cult. Então, acho que a maior contribuição do Kawabata nesse aspecto, pensando no Nobel, é a contribuição que ele vai fazer em relação aos tradutores. Ele vai criar um clube, inclusive, de tradução no Japão, e parte do dinheiro que ele recebe no Nobel vai para esse clube. Que interessante, isso a gente não tinha... para essa associação, né, de tradutores, porque sabia dessa importância. Então, eu achei muito bonito quando ele diz, eu devo esse prêmio aos tradutores, porque senão ninguém ia conhecer minha obra. Verdade, que legal. O Nobel, então, foi só a cereja do bolo, assim, de um trabalho de popularização do Japão, da literatura japonesa, que ele já vinha fazendo ao longo da carreira. Exato, porque essa obra que vocês mostraram agora há pouco, a Seisho Nagon, é uma das maiores escritoras do século XII. Ninguém conhece ela, né? Então, eu sinto que o Kawabata tinha essa perspectiva mais ampla, de pensar a literatura não como algo do Japão ou do Brasil, mas algo universal. Aqui no Brasil, uma das obras que mais faz sucesso é Musashi, né? Sim. O samurai, trelelê, né? Então, eu sinto que o Murakami, isso eu já conversei até com outros colegas, o Murakami também, e o Kawabata especificamente, reforçam esse estereótipo, né, da geisha, da mulher que se deixa seduzir, né, delicada e tudo mais, né? Eu sinto que ele reforça isso. Num primeiro momento eu concordo que isso pra gente que é mulher aqui no Brasil, que temos lutado por tantas questões, incomoda, porque a gente fala, é sério, né? A mulher assim meio objetificada, mas por outro lado, pensando como pesquisadora, eu vejo que ele usa isso exatamente para mostrar o quanto essa sociedade que talvez aos nossos olhos ocidentais é tão perfeita, não é tão perfeita assim. O Kawabata, diferentemente de outros escritores, ele vem do sul do Japão, ele não vem da capital. Os romances dele, e Nemuri Bijo, que é esse romance, é um deles, vai falar desse homem que não é da capital, que viveu toda a vida seguindo as regras, que seguiu tudo, que fez tudo certo, mas ele não está feliz. Ele não é feliz. E se a gente pensar, é quase mais ou menos o que o Murakami faz agora também, trazendo o homem contemporâneo. Ele segue todas as regras, mas ele não é feliz, ele não está encaixado nessa sociedade. É o que acontece com o Eguchi, esse senhorzinho aí,
que seguiu tudo, fez tudo, criou uma família, mas é o que você falou, ele não tem conexão com a filha, né? Assim, pô, como assim esse cara fez tudo que foram pedido para ele, mas ele tá sozinho na vida? Esse também isso é uma crítica que ele faz. Mas segundo, e eu acho que é uma crítica um pouco mais profunda, ele faz uma crítica a essa questão da gente ser jovem e perfeito para sempre. A gente não pode envelhecer, né? A questão da virilidade como definidora de quem a gente é, quase assim, né? Exato, né? Como assim? E você vê que é um cara que tem grana, porque ele paga muito, inclusive para ter o remédio, inclusive para estar com essas moças, né? Se a gente pensar nos grandes empresários aí que a gente tem. Então, assim, e a imagem dessa mulher que carrega em si essa fórmula mágica, né? São sempre mulheres jovens, são sempre mulheres quase intocáveis se a gente pensar de um velho ter acesso a isso, a não ser que ele tenha dinheiro. Sim. Então a gente também tem que pensar nessa sociedade que mostra essa mulher também sempre bonita, também sempre perfeita, que também não envelhece. A gente não tem mulheres idosas nesse romance, a não ser a que recebe ele, né? Então é interessante que também ele faz uma brincadeira com esse conto de fadas da Bela Adormecida. Total. Né? É uma forte referência à literatura europeia do contos de fadas. A tradução, acho que até brinca mais com isso, porque a tradução ficou a Casa das Belas Adormecidas, enquanto que em japonês é só Belas Adormecidas. Não fala de casa, né? Então é interessante que a gente vai vendo que ele faz essa brincadeira. Ela tá adormecida por quê? Ela foi drogada. Né? E tem toda uma questão de fetiche. Eu acho que o Tanizaki, que é um outro escritor, eu indico, eu gosto muito dele, vai trabalhar mais diretamente com isso, com os fetiches dessa sociedade que manipula com poder, que manipula por meio do dinheiro. Eu tenho acesso a essas coisas porque eu tenho grana. E que talvez muitas dessas moças estivessem ali porque precisavam desse dinheiro. Pois é, né? Eu acho que tem 2 pontos aí. Uma das perguntas você falou para mim do Xunga, né? Acho que tem 2 questões aí. O voyeurismo realmente é uma coisa muito recorrente, né? E aí, o voyeurismo não é só ver a mulher nua, mas dar presentes para ela e ficar observando, que é o caso das idols, né? E aí, de cultura pop, eu não sei se eu vou poder entrar muito, porque também não é muita coisa que tem acontecido, né? Mas eu acho que também isso é uma forma de mostrar essa sociedade também, né? Que foi como vocês me disseram, de uma solidão tamanha que eu gasto rio de dinheiro para dar presente a uma pessoa que não dá mínimo para mim. É assustador, na verdade, você pensar, caramba, você não consegue ter interação com uma pessoa face to face, física, real, e te dá mais prazer tendo uma conexão com alguém que você nunca vai ver na sua vida, que é um programa de computador, que é uma boneca de plástico. São realmente reflexos de uma sociedade que precisa ser repensada em várias questões, assim como a nossa. Sim. Total. E ao mesmo tempo é um problema recorrente, né? Uma questão recorrente. Você vê no Kawabata de 1960... A hoje com essa coisa das idols, das bonecas, exato, é só um outro jeito, né? É só um outro jeito de ver, é exatamente isso. Na escrita, o Kawabata coloca isso como se fosse isso, gente, mas é impossível, as pessoas não fazem isso. Mas a gente tá vendo hoje que é até possível, assim, assustadoramente possível. É assustadoramente possível. Outra questão do voyeurismo é em relação à arte japonesa, né? A gente tem que pensar que a ideia, por exemplo, que a gente se choca, porque a nossa visão é cristã. Sim. Né? No cristianismo, é pecado pedofilia, não que eu seja a favor, veja bem, né? Mas é pecado, a gente não tem que ser punido com prisão e tudo mais. Enquanto que, no budismo, a ideia de ficar no plano das ideias e você desejar não é uma coisa ruim. Então, se a gente pensar que, por exemplo, a ideia dele no romance é dessa pessoa que deseja, por isso que o Eguchi começa a ter conexão com as suas memórias do passado por meio do toque, é quase uma coisa meio vampiresca também.
né? Ele toca, ele não morde, né? Mas ele tem a energia delas e das suas memórias mais felizes, né? Quando a filha é amamentada, por exemplo, é uma cena muito... O Kawabata é muito conhecido pela sua sinestesia, né? Você quase sente o odor, você quase vê... evocando, né? Vai tudo evocando as memórias, as cheiro, coisas, um as toque, sensações. tudo assim. É isso mesmo. Exato, né? Então esse voyeurismo que chega a ser vampiresco também envolve aí a escrita do Kawabata. Mas ele chegou a ser um escritor controverso ou não? Não, olha, é por isso que é interessante. O Kawabata é muito venerado pela escrita dele no Japão, assim como o Mishima, que particularmente acho bem controverso, né? Enfim, várias questões. Mas ele é muito bem visto no Japão. Mas eu acho que é interessante a gente notar exatamente por conta disso. Para eles, na sociedade japonesa, tá na escrita só, tá só no romance, isso não acontece de verdade. Uhum. Então, não é como, por exemplo, aqui a gente proíbe livros de serem publicados, né? Pois é. Lá não, então. Quem, na verdade, foi perseguido mais em relação à sua escrita foi o Tanizaki. O Kawabata, não. Porque ele traz essa questão... era um homem solitário, então tudo bem ele ter acesso a essas questões aí, né? Ele não fez nada com elas de ruim, ele só tocou elas nuas e drogadas. Então ele cria esse imaginário tão bem feito que o leitor japonês, talvez acostumado a outras influências também, nesse mesmo nível, como disse, de outros escritores que tocaram nessas questões, que vai parecer tipo, ok, justifica o fato dele fazer essas coisas bizarras. E não é só nesse romance. Nos outros romances do Kawabata, a mulher sempre aparece nesse papel da juventude eterna. Tá, ok, então vamos lá. Eu acho complicado basear a experiência da mulher japonesa baseada na nossa experiência do Brasil. Então, essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer um recorte, né? Coisas que a gente olha lá pra eles e fala, que jamais, eu nunca faria isso, né? Eu sei porque vivi lá, morei lá 3 vezes. Mas a minha pesquisa toca nessas questões do feminismo. Então, eu acho que é interessante a gente verificar que a construção dela de feminismos é uma outra questão, é uma outra forma, né? O que a gente batalhou muito para ter aqui no Brasil, elas não precisaram fazer isso. E elas têm que batalhar por outras coisas. Por exemplo, creche gratuita, que é uma coisa que elas não têm ainda em todos, não é público, não tem creches públicas, né? É uma coisa que a gente fala, como assim não tem creche pública, né? É uma coisa que nós temos aqui. Então, eu vejo que, por exemplo, uma das coisas que me incomodou muito, e que eu vejo que incomoda as colegas também no Japão, escritoras, pesquisadoras, mulheres que trabalham como a gente, não no sentido de objetificação, mas aí sim, no sentido de que essa mulher é sempre perfeita. Ela trabalha, sorri, ela é ótima mãe, ela é ótima trabalhadora, ela é ótima em tudo, ela é perfeita sempre, o cabelo sempre tá no lugar, a maquiagem sempre tá impecável. Você fala, cara, essa mulher não é real. Não é real. Cara, não pode ser real. Não existe uma mulher assim, né? Então, nesse aspecto, a gente é muito parecido, porque aqui no Brasil também se espera dessa mulher brasileira uma mulher sempre linda, que samba e que é maravilhosa, e que dá conta de tudo sorrindo, que nunca reclama, né? E que no Japão, isso sim, isso é muito, e eu entrevistando colegas, conversando, elas me diziam, realmente é um peso absurdo. Né, a gente tem que dar conta de absolutamente tudo. Então, eu acho que não no sentido de objetificação, mas dessa imagem da mulher, que agora é independente, mas que não perde a sua beleza. Né, que está sempre com o cabelo nos trinques. Que pode estar num metrô lotado e ela está de salto e de saia num frio. Eu peguei -8, -10 e sorrindo. Eu falei, cara, não é possível isso. Né, e eu via com um carrinho e a bolsa do bebê e um celular na mão, um computador na outra e o bebê aqui carregando. Eu tirei uma foto e eu fiquei pensando, isso é possível? Né, eu estava com meu companheiro trabalhando no trem e eu olhava assim para ela sozinha com o bebê e fazendo tudo isso. Eu falei, olha como a sociedade nos pressiona a ser esse tipo de pessoa. Não é necessariamente porque ela quer ser, mas porque se tem um imaginário
dessa ideia de mulher perfeita, como o Kawabata coloca aqui no romance, lá na década de 60. Isso só vem se reafirmando com o passar do tempo, se a gente pensa no cosmético, por exemplo, né? A gente sempre vê, porque os cosméticos do Japão deixam a mulher sempre jovem, porque é tudo lindo e é tudo perfeito, e nada é ruim lá, que não é verdade. Uhum. Nossa, eu achei muito legal essa pergunta, porque até estava conversando ontem com uma amiga que é tradutora do japonês, acho que vocês devem ter ouvido falar da Rita Cole, que traduz Murakami aqui no Brasil, é uma grande amiga, da época do mestrado. E ela falou, nossa, que pergunta interessante. Eu falei, pois é, olha aí, tá vendo? A gente que é da academia, a gente não pensa muito nisso, é muito no automático, né, assim. Então, o parâmetro do modernismo é europeu, né? E o Japão não passou pelo que a gente chama de modernismo. As escolas literárias japonesas, como eu disse no início, são marcadas pelas revistas literárias. Então, por exemplo, a revista literária lá do Kawabata foi um marco, né? Trouxe pensamentos principalmente filosóficos franceses, que o Kawabata estudou francês, né? Esse tipo de coisa. Bom, mas a gente vai ter dois grandes marcos grandes na literatura. O primeiro deles é quando a dona Seisho Nagon aí vai escrever, que é o momento que as mulheres vão escrever e vão criar uma escrita tipicamente japonesa, né? Elas vão criar essa escrita para expressar seus sentimentos lá no século XII. Então esse vai ser primeiro grande marco dessa literatura tipicamente japonesa, escrita em japonês, porque até antes disso havia literatura, mas era escrita praticamente em chinês. Tá? Olha só. Em chinês, quem escrevia eram principalmente homens, porque tinham acesso à educação, né? As mulheres não. E as mulheres que aprendiam chinês para escrever no modelo chinês de escrita. Caramba. E essa mulherada lá no século XII, isolada, quarentena para sempre, elas ficavam ali e falavam, pô, eu quero falar dos meus sentimentos, mas na minha língua, como é que eu faço isso? E desenvolveram essa escrita, que é o que a gente chama hoje de hiragana, né? Foi um grande marco mesmo. Muitas mulheres escreveram nesse momento diários, romances. O primeiro romance, que é Narrativas de Genji, da Murasaki Shikibu, que é da mesma época da Seisho Nagon, elas tinham inclusive uma treta ali entre elas, e outras damas da corte de período Heian, né? Então essa é outra coisa, né? O tempo na cultura japonesa é marcado pelo período, né? O nome dos imperadores, tanto que ano passado lá o filho, né, assumiu o cargo do pai, e a gente está na era, né, Reimei, né, que é a do filho. Muito bem, do atual imperador lá, que é o mocinho lá. E aí o segundo grande marco é no início do século XX, quando o Japão começa a enviar intercambistas para o exterior, né? E aí, em torno de 1900, 1905, a gente vai ter um grande boom dessa literatura japonesa, mas com um olhar mais moderno para essa transformação da sociedade, convivendo com outros estrangeiros que foram para o Japão como engenheiros, médicos, professores, principalmente holandeses e britânicos, para construir essa nova civilização japonesa. E esses intercambistas que começaram a retornar, um deles é o Natsume Sosai, que também tem grandes traduções para a língua portuguesa, pela Estação Liberdade também, que vai trazer essas influências do naturalismo, realismo, só que tudo junto. Então, enquanto a gente tem aqui no Brasil essa divisão bonitinha, mais ou menos, no Japão é tudo junto. Então, a gente vai encontrar um romântico naturalista, o que é impensável no Brasil. Sim. Poxa, que legal. Isso é bem interessante. Aqui eles vão querer se matar. Lá no Japão, o que eles vão fazer? Vão escrever revistinha, vão publicar nossos textos, vão mostrar como que a gente domina a técnica da escrita. E aí vai surgir um romance, que talvez a gente pode pensar como um gênero modernista, que é o Shishosetsu, ou romance do eu. Ah, que bacana. Tá? Uma das grandes vozes desse romance é o Oe Kenzaburo, que é um escritor moderno, ele ainda está vivo, já com seus quase 100 anos, uma voz pensante maravilhosa. Eu gosto muito, muito dele, um cara de vanguarda, se a gente pensar assim. E aí ele vai ser uma dessas vozes ainda hoje que trouxe essa visão mais moderna
do Japão, né? Houveram outros escritores, muitos mudaram para a Rússia, tive uma forte influência da literatura russa, Dostoiévski, Tolstói, Tchekov e companhia ali. Poxa, tá? Que interessante. Então, você lendo, por exemplo, os russos, ler literatura japonesa desse período, início do século XX, a gente não vai sentir tanta diferença, porque vai ter esse estranhamento muito comum da literatura russa, que a gente, quando lê os fala, que negócio mais... né? Mas que na literatura japonesa a gente também vai ter isso de forma diluída, de uma outra perspectiva também. Então eu sinto que talvez esse início do século XX seja esse outro grande momento dessas influências internacionais, né, vindo por meio desses estudiosos para o Japão.